A paz do Senhor, meus irmãos. Quero saudar vocês e feliz por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntamente com os irmãos para nós ministrarmos mais uma aula da Escola Dominical, aula de número 3, ou a lição de número 3, que se inicia nesse trimestre. Antes disso, quero fazer uma oração juntamente com os irmãos para nós dar início a essa aula. Senhor, meu Pai, graças te damos, ó Deus, por essa oportunidade. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez, nesse estudo da Tua Palavra, o ensino da Tua Palavra, Senhor. Eu te peço pelo Teu Espírito Santo, fala com os Teus filhos poderosamente, pela Tua Palavra, Senhor. Porque esse trimestre nós vamos iniciar, nós vamos falar inteiramente sobre o pentecostalismo. E nós vemos uma geração, ó Pai, que tem se esquecido, Senhor, do que é ser pentecostal. Então nos ajude pelo Teu Espírito Santo a nós compreendermos, Senhor, o que é ser pentecostal. Mas eu te peço, quando os seus filhos estiverem ouvindo, Senhor, esse ensino, fale poderosamente com eles, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus por mais essa oportunidade. Devemos estar aqui diante do Senhor com muito temor e tremor no coração, meus irmãos. Porque a palavra de Deus, né? É muita responsabilidade estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Então, a lição de número 3, que nós vamos estar ministrando, nós sabemos que já foi ministrado 2 lições, não é verdade? E esse trimestre nós vamos falar sobre o pentecostalismo, ou seja, o verdadeiro pentecostalismo. Ou seja, se falar verdadeiro, porque tem o falso, não é verdade? Então, de suma importância na geração que nós vivemos, e para nós ficar muito atento à questão de movimento. Porque nem todo movimento, irmãos, Deus está. Há muitos movimentos por aí que muitos pensam que Deus está, mas só que Deus não está nele. Então há uma necessidade muito grande do estudo da palavra sobre a questão do movimento pentecostal, e também de um discernimento de espírito, para observar qual o espírito, né, que se é o Espírito de Deus ou não. Desses movimentos que têm surgido vários por aí. Não quero entrar em detalhes, mas você com certeza que é estudante da palavra do Senhor, sabe o que eu estou falando. Então, a lição de número 3, nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Nós vamos hoje entender, né, a questão do batismo no Espírito Santo. É muito importante, porque já observei algo, né, ao longo da minha caminhada cristã, que tem muitas pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo, mas uma vez e depois nunca mais torna a falar em línguas. Isso é algo curioso, irmãos, que a gente tem que observar, porque eu entendo, se a pessoa for, porque quando a pessoa é cheia, irmãos, aquele fervor quando ela recebe o batismo com o Espírito Santo, aquilo gera força para ela poder dar continuidade naquilo que ela recebeu, que é o batismo. Essas pessoas que recebem, irmão, eu não sei se recebeu, ou pelo emocionalismo, talvez, a pessoa começa a falar achando que foi batizado. Irmãos, porque as pessoas que eu conheço que foram batizadas, até hoje, irmãos, aquelas que permanecem no fervor, não é verdade? Até hoje falam língua estranha. Pode acontecer alguns casos que as pessoas esfriam, mas quando ela começa a buscar de novo, o que acontece? Ela é renovada com o batismo.
Então, essas pessoas, irmãos, que diz que recebeu o batismo e nunca mais falou línguas estranhas, é algo receoso a gente gerar até dúvida se foi batizado, certo? Mas nós vamos aprender aqui hoje. O textual, irmãos, se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois destes dias. Atos, capítulo 1, versículo 5. A verdade prática, irmãos, ó, verdade prática. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. Hoje nós vamos aprender sobre o batismo no Espírito Santo, a diferença, né? Porque são duas experiências espirituais, o batismo com o Espírito Santo e a experiência da conversão, porque primeiro você é convertido, na verdade, é convertido. Isso é uma ação espiritual. E depois você recebe o batismo com o Espírito Santo. E para nós essa é uma verdade apresentada na Escritura. Nós vamos, né, no decorrer da aula, nós vamos aprender a separar, na verdade, as duas coisas. A leitura em classe, meus irmãos, a leitura em classe que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 13, eu não vou ler por falta de tempo, né? De tempo, porque a questão de nós gravarmos vídeo, o tempo é bem limitado, né? Como a gente dá numa aula mesmo presencial, que a gente tem mais um pouco de tempo, certo? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 1 até o versículo 13. Leiam em casa, né? Aqui você vai ser baseado, todo o nosso estudo baseado nisso aqui, irmãos. No batismo, ou seja, no dia de Pentecostes, onde aqueles irmãos que estavam reunidos ali, né, no cenáculo, foram cheios do Espírito Santo, certo? Aqui, irmãos, a introdução. O pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar a Escritura não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batismo no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Meus irmãos, eu vou falar algo aqui que já tenho 30 anos que eu sirvo ao Senhor. Fiz esse ano 30 anos que eu sirvo ao Senhor. O que acontece, meus irmãos? Pela minha experiência desses 30 anos, tinha eu vou dizer para os irmãos, de uns 15 anos para cá, a questão virou um formalismo tão grande, a questão do estudo da palavra de Deus. Não se estuda a palavra de Deus com espiritualidade. Estuda com mero formalismo intelectual, ou seja, aprender. Mas não com o aprender com a intenção de melhorar como cristão, né? E também ser cheio do Espírito Santo. Porque, irmãos, há duas coisas quando você estuda a palavra. Para você conhecer mais sobre Deus. E quando você mais conhece sobre Deus, o que acontece? Mais você vai se purificando, santificando. Quando mais você purifica e santifica, você vai ficar cheio. Mas a nossa geração, essa geração nossa, irmãos, ela é uma geração intelectual. Que tem deixado a espiritualidade de lado. E hoje você quase não vê mais o batismo no Espírito Santo. Certo? Mas nós vamos estudar aqui hoje que há necessidade de sermos batizados. Certo? O primeiro tópico, irmãos, o que significa o batismo no Espírito Santo? É uma pergunta, na verdade, é uma pergunta. E dentro dessa pergunta, irmãos, nós temos 3 tópicos, né?
Ó, o fenômeno do Pentecoste, na verdade, o primeiro tópico. O segundo tópico, duas bênçãos distintas, certo? E o terceiro tópico, o conceito teológico. Então, aqui vamos, irmãos, aqui, estudar o primeiro tópico, que é o tópico, o fenômeno do Pentecoste. O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. São duas bênçãos espirituais distintas, concedidas por Deus em Cristo. É o que nós vamos, né, dentro desses três tópicos, nós vamos aprender, na verdade, que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. Ou seja, são duas bênçãos distintas. O fenômeno do Pentecoste, né? Quando nós lemos o Atos, capítulo 2, do verso 2 e 4, João Batista anunciou que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Mateus 3,11, é verdade. Quando nós observamos, quando João batizava com água, na verdade, mas ele mesmo, quando ele batizava, ele já anunciava, né? Interessante quando ele anunciava que ele batizava com água, mas vinha outro, né? Ia vir outro após ele, que em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Certo? Ou seja, o profeta João Batista, ele já anunciava a questão do batismo com o Espírito Santo. Porque João, ele foi instruído por Deus para o batismo com arrependimento. Porque quem batiza, irmãos, no Espírito Santo é Jesus. Certo? É Jesus. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber o poder do alto e a promessa do Pai. Interessante, irmãos, né? Porque a intenção de você ser batizado com o Espírito Santo é você ser revestido, não é verdade? É como eu aqui, irmãos, eu estou com uma camisa, com essa camisa aqui, e o revesti, irmãos, com o quê? Com esse paletó. Então, isso é o batismo com o Espírito Santo, é você ser revestido com poder, não é verdade? Com poder, para você ter mais ousadia, mais coragem, para poder trabalhar na obra do Senhor. E outra coisa, você se aproximar mais de Deus. Porque você vai ter mais força para orar, força para ler a Bíblia, vai ter discernimento da palavra do Senhor. Isso tudo você vai aproximando mais de Deus. Então, há uma necessidade de todo cristão buscar o batismo no Espírito Santo. Certo? E também, irmãos, lembrarmos que é uma promessa do Pai. Quando nós lemos Lucas, o Evangelho de Lucas, na verdade, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, Lucas 24, versículo 49, vai falar, certo? E voltando, desculpa, 24, 49, E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto vos seja revestido de poder. Ou seja, irmãos, Jesus, certo? Aquilo que João Batista estava falando em Mateus 11, Jesus aqui já, ele tinha sido crucificado, ressuscitado ao terceiro dia, né? Estava no corpo glorioso e ele estava prestes a voltar para o Pai, mas ele disse, o Pai tem uma promessa para vós, que eu batizo no Espírito Santo, então vai para Jerusalém, porque lá do alto vocês vão ser revestidos,
certo? Uma promessa, foi uma promessa de Deus. Porque o que acontece, irmãos? Jesus ia voltar. Ou seja, quando eles estavam com Jesus aqui, irmãos, eles estavam fortalecidos. Observa, preste bem atenção. Vocês lembram que, numa certa ocasião, né, os escribas indagaram o discípulo por que eles não oravam e jejuavam. Os escribas fariseus. Mas Jesus disse que ia chegar um tempo aonde eles iam jejuar e orar. Porque era quando Jesus voltasse, eles iam ficar sem Jesus. Mas só que, como Deus não ia deixar os seus filhos órfãos, não é verdade? Aí, Jesus rogou ao Pai que enviasse o Espírito Santo. Então, aí foi uma promessa. Para quê? Para fortalecer o seu povo aqui na terra. Certo? Aqui, os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Nós sabemos que Atos capítulo 1, versículo 4 e 9, aconteceu isso. Atos capítulo 1, os versículos 4 e 5, onde eles foram para lá. Não há dúvida que a descida do Espírito Santo do dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo, né? Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos. Quando nós observamos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, é interessante nós vermos isso aqui. Capítulo 11, versículos 15 e 16, que nos diz assim, ó. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrai-vos do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Certo? Então, esse aqui, o apóstolo Pedro estava relembrando, né, os irmãos acerca disso, acerca do que Jesus tinha falado, né? Tinha falado através do profeta João. Isso reforça a ideia de que, cheio do Espírito Santo, no presente contexto, refere-se a ser batizado no Espírito Santo. Isso é verdade. Toda vez, irmãos, no Novo Testamento, que a Bíblia se refere cheio do Espírito Santo, certo? Cheio do Espírito Santo, ou seja, é quando o Espírito Santo desce sobre a pessoa e a pessoa fica cheia. É visível. Quando a pessoa está cheia do Espírito, é visível, né? Quem é espiritual consegue enxergar. Contar um fato interessante, mas o fato interessante aconteceu com um irmão nosso em Santa Fé, né? Ele se converteu, ele e a esposa se converteram. Irmãos, no dia que ele desceu nas águas batismais, preste bem atenção, é algo interessante. E quando ele saiu, irmãos, ele saiu com a língua estranha, ele e a esposa. Algo maravilhoso, que eu nunca vou me esquecer na minha vida esse dia, certo? Aí, irmão, o que acontece? Tiraram fotos, né? Fotos para guardar. Mas, irmãos, quando você olha nas fotos, você vê um brilho diferente, sabe? Um brilho diferente. Você vê um brilho diferente, o brilho da glória de Deus na foto, irmãos. Algo impressionante. Isso é cheio, é vestimento de poder. Algo que aconteceu, se os irmãos se pudessem ter a oportunidade de ir lá em Santa Fé e pedir para esse irmão mostrar as fotos, vocês vão ver, né? Se você olha a foto, você já percebe algo sobrenatural, algo diferente. Mas em outras partes do Novo Testamento indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. Quando nós olhamos Atos capítulo 4, mas em outras partes do Novo Testamento indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. Atos capítulo 4, os versículos 8 e 31. Vamos ver aqui, para nós entendermos isso, irmãos, que o
o comentarista está falando? Atos capítulo 4, versículo 8. Ó. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciões de Israel. O 37, 31, que nos diz assim, 31. E, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Porque aqui, irmãos, aqui, preste bem atenção. Aqui o cheio aqui, irmão, porque eles já tinham recebido o batismo com o Espírito Santo, certo? Com o Espírito Santo. E o que acontece, irmão? Aquela pessoa, irmãos, que ele já recebeu o batismo do Santo, mas ele está dando continuidade naquilo que ele recebeu, certo? Porque preste bem atenção, irmãos. Aqui está falando no capítulo 4, mas eles receberam o batismo no capítulo 2. Mas aqui no capítulo 4, o que acontece? Aqui eles não estavam falando língua estranha. Ou seja, o que acontece, irmãos? Eles estavam com ousadia quando pregava, quando orava, certo? O testemunho. Isso é ser cheio de Espírito Santo. Ou seja, está dando continuidade. Aqui eles não estão falando em línguas estranhas, certo? Mas em outras partes, nós vamos ver aqui para frente, quando fala cheio, é onde a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos ver aqui, certo? Irmãos, agora os irmãos entenderam sobre o fenômeno do pentecostalismo que nós falamos aqui ou seja, ele foi anunciado por João Batista, não é verdade? Anunciado por João Batista. Depois, Jesus quando ele morreu e foi crucificado, na verdade, morreu e foi crucificado. O que acontece, irmãos? Ele está sendo assunto ao céu, ele reforça sobre a questão do batismo com o Espírito Santo, que era para os discípulos, e para Jerusalém, e para eles ficar lá, que até do alto eles fossem revestidos do poder de Deus, certo? Ou seja, na promessa do Pai, né? E assim aconteceu. E o que acontece, irmãos? A questão do fenômeno também aqui, que preste bem atenção. A parte que na Bíblia nós temos que entender, onde fala cheio, receber o batismo do Espírito Santo. E tem partes na Bíblia, no Novo Testamento, que vão falar cheio, porque estão dando continuidade, certo? Continuidade, ou seja, no falar, no orar, na verdade, na ousadia de trabalhar para o reino de Deus, certo? Agora, duas bênçãos distintas, né? O subtópico 2 do tópico 1. Duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Isso é verdade, irmãos. Irmãos, nós temos que entender o seguinte. A partir do momento que você aceitou a Jesus, você já recebeu o Espírito Santo. Na verdade, você já recebeu o Espírito Santo. Quando nós vemos o Evangelho de João, capítulo 3, é uma referência muito clara sobre isso. Isso tem que ser entendido. Certo? João capítulo 3, versículos 5 a 8. E Jesus respondeu: na verdade, digo que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, aqui nós sabemos que é uma conversa entre Jesus e Nicodemos, na verdade. Jesus estava instruindo Nicodemos acerca do novo nascimento. Ou seja, o que é acerca do novo nascimento? Falando da conversão, quando a pessoa aceita Jesus, ele passa a ser uma nova criatura. Quando você aceitou o plano da salvação, você já recebe o Espírito Santo. Ou seja, aquele que é nascido da carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Quando fala nascido do Espírito, irmãos, é quando você aceita Jesus. Ou seja, o Espírito Santo entra no ser humano. O Espírito Santo
passa a fazer parte, certo? Dentro do homem. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os cristãos, em Jesus, seja eles pentecostais ou não. O que acontece, irmãos? Preste bem atenção. Porque nós sabemos que há segmentos doutrinários que, irmãos, não buscam o Espírito Santo. Eles não buscam, ou seja, o batismo no Espírito Santo, mas eles receberam o batismo no Espírito Santo. Nós sabemos, os cristãos tradicionais, irmãos, eles não buscam o batismo, mas só que eles receberam o batismo, eles receberam o Espírito Santo na conversão. Porque nós temos que entender, irmãos, quando você aceita Jesus, como acabamos de ler aqui, lemos aqui a passagem sobre Nicodemos, aquele que é nascido do Espírito é Espírito, certo? Ou seja, aceitou Jesus, arrependeu de verdade, tem o Espírito Santo. Agora, a questão do batismo no Espírito Santo é uma busca, irmãos, é uma busca, certo? Ou você recebeu um revestimento de poder. O batismo no Espírito Santo é revestimento de poder. Quem não tem o Espírito Santo não é cristão. Romanos 8, 9. E isso é puramente verdade, irmãos. Romanos 8, 9. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui. Romanos 8, 9. 8, 9. Diz assim, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso é verdade, irmãos. Aceitou Jesus, irmão, de verdade, você recebe o Espírito Santo, certo? Se não recebeu o Espírito Santo, irmãos, então você não é cristão, certo? Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão. Porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes. Isso é verdade, irmãos. Lucas 10, 20. Lucas 10, 20. Louvado seja o Senhor. Lucas 10, 20, irmãos, vai falar disso. Preste bem atenção. Lucas 10, 20. Mas vós vos alegrais porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por estar em vosso nome escrito nos céus. Olha, preste bem atenção. Ou seja, quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Se você realmente tem uma vida contínua, bom, o seu nome está escrito no céu. Então, a conversão é uma coisa, o batismo do Espírito Santo é outra, certo? Todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito, eram crentes. E isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. É distinta da conversão. Vamos ler Atos, capítulo 8, e o versículo, louvado seja o Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e os versículos 12 ao 17. Olha aqui. (12 ao 17), que nos diz assim, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e no nome de Jesus, se batizavam tantos homens como mulheres, batizavam. Esse aqui, irmãos, é o batismo na água. Aí creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles
para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre muitos deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus, nas águas. Então eles puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Ou seja, tá vendo? Olha aqui, irmãos, preste bem atenção. Conversão, batismo, a mesma coisa, batismo nas águas para arrependimento, certo? E depois, irmãos, o batismo com o Espírito Santo, ou seja, os discípulos, irmãos, foram para lá, a Samaria, Filipe começou evangelizando, e Filipe ia evangelizando as pessoas, ensinando Jesus. O que acontecia? Filipe batizando elas nas águas. Esse Filipe aqui, irmãos, Filipe aqui é o mesmo, irmãos, que lá logo ali na frente, é o mesmo, irmãos, que encontrou com o eunuco, etíope, certo? É o mesmo Filipe, na verdade, que ele começou, o que aconteceu? Aquele homem estava lendo a escritura, um dos versos de Isaías, e Filipe, pelo Espírito Santo, foi impulsionado até lá. E ele subiu na carruagem e começou a explicar. Aquele homem, o que me impede de ser batizado? Olha a água aqui. Então batizou aquele homem, certo? Então preste bem atenção, irmãos. Nós temos que entender, certo? Conversão, batismo nas águas, depois batismo no Espírito Santo. Pode acontecer, nós vamos aprender aqui, irmãos. Há uma situação que eu já presenciei isso, certo? Já presenciei isso. Vamos dar continuidade aqui. Então é isso, irmãos. Aqui é o tópico 2, duas bênçãos distintas, certo? Conversão e o batismo com o Espírito Santo, certo? Conversão, irmãos, a partir do momento que você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Mas agora o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder. Isso vem logo após, certo? Ou seja, você aceitou Jesus, irmãos, mesmo que você não receba o batismo com o Espírito Santo, mas o seu nome já está escrito lá no céu. Jesus mesmo disse. Lucas, irmãos, Lucas capítulo 10, versículo 20. Leiam, Lucas capítulo 10, versículo 20. Jesus disse, se alegrais porque o vosso nome está escrito lá no céu. Eles não tinham recebido o batismo do Espírito Santo ainda, certo? Então agora, irmãos, vamos o tópico 3, sobre o conceito teológico, certo? O conceito teológico, ou seja, o subtópico 3 do tópico 1. Ao ser batizado no Espírito Santo, inicia o crente no serviço, ou seja, não na salvação, irmãos, prestem bem atenção. O batismo no Espírito Santo, a função do batismo no Espírito Santo é iniciar o cristão no serviço. Ou seja, a salvação, mas preste bem atenção, se você permanecer e não receber o batismo do Santo, a sua salvação está garantida, certo? Isso significa, ao ser revestido do poder do alto, e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho, né? E a edificação espiritual. Quando nós vemos Lucas 24, traz essa referência. Lucas capítulo 24, versículo 49. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Isso aqui, irmãos, nós temos que explicar um pouquinho, preste bem atenção. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Irmãos, vamos aqui primeiro ver o que ocorre após a regeneração, certo? Atos capítulo 9, dos versículo 17. Olha o que diz aqui. Atos capítulo 9, versículo 17. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Preste bem atenção. Esse aqui, irmão, é o episódio que aconteceu com Saulo, quando ele se converteu a Cristo. Nós sabemos que esse aqui, irmão, já tinha
se eu não me engano, 3 ou 4 dias, que o apóstolo Paulo tinha convertido, e o que acontece, irmãos? Ele ficou cego, né? Ele ficou cego. E Deus manda Ananias ir lá para orar por ele, para que ele recobrisse as vistas e para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Ou seja, irmãos, essa aqui, irmãos, a experiência que ocorre após, ou seja, após a regeneração. Após a regeneração, ou seja, já tinha 3 dias que ele tinha convertido, o apóstolo Paulo, 3 ou 4 dias. E o que acontece? Ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, né? Mas tem gente, irmãos, que pode demorar 1 ano, 2, 5. Eu conheci pessoas que com 15 ou 20 anos de crente, ou 30, não tinha recebido o batismo, não recebeu o batismo com o Espírito Santo, certo? E também, irmãos, a questão, o que ocorre junto à regeneração, que é o Atos capítulo 10, no versículo 44 e 48, né? Esse aqui, irmãos, o centurião Cornélio. Foi a conversão dele e da família e das pessoas. Preste bem atenção. Olha aqui, ó. Atos 44. Atos capítulo 10, versículo 44 até o 48. Diz assim, ó. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, ó. E os fiéis que eram da circuncisão, tantos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre eles. Ou seja, o que é o dom? O batismo, irmãos, o batismo do Espírito Santo, certo? Porque os que ouviam falar em línguas, está vendo? E magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Preste bem atenção. Irmãos, Pedro foi ali, esclareceu sobre a questão da salvação para Cornélio e para a família dele. Quando Pedro terminou seu discurso, irmãos, a Bíblia fala que eles foram batizados com o Espírito Santo, sem mesmo antes de ser batizados nas águas, que é o batismo para regeneração, certo? Arrependimento. Acontece isso, irmãos. Eu já presenciei um caso, né, que nós estávamos num culto, e nesse dia, irmão, se eu não me engano, foi acho que entre 30 e 40 pessoas que foi batizado no culto à noite, num sábado à noite. E teve preste bem atenção. No período da palavra, irmãos, esse irmão não aceitou Jesus. Mas quando foi orar para o batismo no Espírito Santo, irmãos, eu me lembro bem, pastor Paulo, Irmãos, o pastor Paulo, esse dia que eu não esqueço. Ele ia pondo a mão na cabeça das pessoas, as pessoas recebem o batismo do Espírito Santo. E ele foi até esse homem. A hora que ele pôs a mão na cabeça dele, esse homem recebeu o batismo do Espírito Santo. Ou seja, aquele homem, já por dentro do seu coração, ele já tinha aceitado a palavra, aceitado Jesus. Louvado seja. Então, eu tive uma experiência, né, de ver uma pessoa assim, ser batizada com o Espírito Santo antes de ser batizada nas águas. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecoste e continua até a atualidade. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres, em todos os lugares, em todas as épocas. Então, preste bem atenção. O batismo do Espírito Santo, que foi lá naquele dia de Pentecostes, irmãos, até hoje. Em todas as épocas você vai ver, né, pessoas recebendo o batismo com o Espírito Santo. Em todas as épocas, todas as gerações, até a nossa geração. Até hoje, irmãos. Né?
mesmo como eu disse lá no começo, né? No começo para os irmãos, da questão que hoje estão intelectualizando muito a palavra e esquecendo de espiritualizar. Então, mas mesmo assim Deus ainda tem batizado, né? E assim, mano, nós estamos encerrando o tópico primeiro, onde nós aprendemos o que significa o batismo no Espírito Santo. Nós aprendemos, ó, é o fenômeno do Pentecoste, duas bênçãos distintas, né? E o conceito teológico, certo? Então, nós vamos passar para o subtópico 2. Glória a Deus. Então, meus irmãos, dando prosseguimento, né? Terminamos o tópico 1, agora vamos começar o tópico 2. E o tópico 2 diz: o propósito do batismo no Espírito Santo. O primeiro tópico ou seja, a finalidade. Qual é a finalidade do propósito do batismo no Espírito Santo? O ponto central é a capacitação no Espírito para servir. Desculpa, irmãos. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino como, né? Como? Esse é o propósito, a capacitação do Espírito para o serviço divino. Ou seja, letra A, o poder para uma vida santa e serviço eficaz. Ou seja, irmãos, encorajamento, força, graça, né? Porque antes do batismo, talvez muitos serão meio vagarosos, mas quando recebe aquela descarga de poder, a pessoa desperta. A pessoa desperta e fica encorajada a fazer, né? Ter disposição para fazer. Segundo, ou seja, a letra B, a pureza ou a santificação simbolizadas pelas línguas de fogo. Vale aqui, irmãos, fazer uma ressalva sobre essa questão, né? Sobre a questão que o comentário diz, línguas de fogo. Então, ou seja, vale ressaltar, vale fazer um ressalta, ou seja, uma correção aqui no texto bíblico. Aqui no texto bíblico, irmão, não diz língua de fogo, mas diz língua como que de fogo. Ou seja, irmãos, é uma simbologia, certo? Aquilo é uma simbologia, ou seja, é uma metáfora, é uma comparação. O que isso quer dizer? Os teólogos, todos divergem concernente a esse assunto, né? Essa questão dessa língua como que de fogo. Mas nós podemos observar que ali, irmãos, o autor sagrado usou uma simbologia, certo? Uma simbologia, né? Uma simbologia sobre naquele momento, uma simbologia. Então ele usou línguas como que de fogo. Então, é a simbologia, tá bem claro o texto, línguas como que de fogo, né? Em Atos capítulo 2, versículo 3. Leiam lá que vai observar assim. Então, preste atenção, tudo que está ligado quando a Bíblia se refere ao fogo, está ligado também à pureza e à santificação, certo? C. O revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. O revestimento pleno do poder de Deus, ou seja, todos foram cheios, revigorados, revigoradas as forças, o ânimo redobado, certo? Vontade de fazer tudo, moço. A pessoa quando recebe o batismo, quando ele é cheio do poder de Deus, recebe o batismo do Espírito Santo, não é algo extraordinário. A vida da pessoa muda por completo. Olha o antes e o depois, moço, daqueles discípulos que foram receber o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, a proclamação ou o testemunho de Cristo, né? Que quando nós lemos Atos,
Atos, capítulo 1, versículo 8, nos diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhos tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, irmãos, um dos objetivos, né? Objetivos, ou propósito, também esse, irmãos, é a proclamação do testemunho de Cristo. Irmãos, preste bem atenção. Vou fazer outra ressalva aqui. Irmãos, aquele crente, quando está dentro da igreja, certo? Ele pula, sapateia, salta, grita, esperneia, não é verdade? Mas quando ele sai, irmãos, do culto, da presença de Deus, e ele continua uma vida normal, não testemunha, não dizima, não visita, irmãos, não evangeliza, então tem alguma coisa errada. Tem que ser revisto sobre essa questão. Eu posso entender que isso é um emocionalismo. Não foi uma visita real do Espírito Santo, ou não foi um enchimento do Espírito Santo, certo? A gente tem que observar essas coisas. Então, por isso, a questão, irmãos, que nem todo movimento está a Deus, certo? Porque quando a pessoa recebe realmente o fato da descarga do Espírito Santo, a vida da pessoa é diferente na presença de Deus. E é visível. O testemunho dela é outro, é mudado, certo? Então, agora aqui, irmãos, vamos agora passar para o tópico 2, não, para o subtópico 2 do tópico 2, ó, a capacitação do Espírito. É do conhecimento da maioria que a ideia e termo batismo é imersão. Ou seja, irmãos, ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar do Espírito sobre os irmãos e as irmãs, ou serem cheios do Espírito, ou serem cheios do Espírito para se referir ao batismo no Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser mestre significa capacitação. É o que acontece, irmãos. Quando recebemos o batismo, quando aceitamos a Cristo, vou tornar a falar o que foi falado no primeiro tópico. Quando aceitamos a Cristo, nós já recebemos o Espírito Santo. Mas agora, irmãos, há uma necessidade de sermos batizados para o quê? Para sermos capacitados, irmãos. Capacitados. O propósito é a capacitação para todo sentido na vida do cristão. Certo? Isto é a revelação dos mistérios de Deus. Efésios 3:5. Isso mesmo, irmãos. Quando você recebe essa capacitação, o que acontece, irmãos? Você começa a entender melhor a palavra de Deus, a interpretá-la corretamente, porque você vai ter uma orientação espiritual, certo? Para você poder entender os mistérios de Deus. E também vai ter a questão das revelações, pode ser através de dons, né? Dons de revelação, sonho, interpretação de línguas. Então, todas essas coisas, irmãos, essa capacitação faz isso. Quando nós lemos Efésios, é interessante a gente observar Efésios capítulo 3, versículo 5, carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 5. Olha aqui o que está dizendo. O qual, noutros séculos, não foi manifesto aos filhos dos homens, mas como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, os santos apóstolos e profetas, irmãos, mas aqui também se refere, irmãos, porque a todos, irmãos, todos que seguem a Cristo ou professam a palavra de Deus, é profeta e apóstolo do Senhor, certo? Certo? Também continuando aqui, irmãos,
poder para testemunhar de Jesus. Esse é aquele versículo clássico que Jesus disse, né? Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo para que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunho tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Eles tinham uma tarefa grandiosa a ser feita. Isso aqui, irmãos, foi uma ordem. Mas para ser cumprido essa ordem, essa ordenança aqui, eles tinham primeiro, e antes de ser revestido, para eles poderem ter coragem, ousadia, porque quando eles pregássemos a palavra do Senhor, o poder de Deus fosse fazer efeito sobre aquelas palavras que eles pregassem, certo? Profetizar. Interessante, irmãos. Quando nós olhamos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, ali, né, menciona a história de um profeta chamado Ágabo. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 28, que nos diz assim, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César, certo? Cláudio César, ou seja, imperador romano, certo? Um dos imperadores romanos, e realmente o que ele profetizou aconteceu. Isso aqui, irmãos, preste bem atenção, isso aqui realmente é o dom de profecia. Se você for observar também mais lá na frente, esse mesmo Ágabo, ele profetizou, né? Quando o apóstolo Paulo pôs no coração que ele queria voltar para Jerusalém, não é verdade? Ele profetizou tudo o que ia acontecer com ele, né? Profetizou toda a perseguição e também a sua morte. Esse profeta profetizou isso, certo? Realizar milagres. Romanos 15:9. Romanos 15:9 nos diz assim, irmãos, Romanos 15:9, para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. Irmãos, o que acontece, irmãos? A capacitação também, irmãos, é para a realização de milagres. Realmente, irmãos, quando você é capacitado, você ora para o enfermo, a enfermidade sai, né? Coisas extraordinárias acontecem através da oração. Vamos observar, irmãos, o apóstolo Paulo, né? Ou seja, a sombra de Pedro, irmãos, ela curava. A sombra de Pedro curava. O que aconteceu, irmãos? O apóstolo Paulo, ele não podia ir em determinado local. O que as pessoas pegavam, né? Lençóis. Mas lá quando você refere lençóis, irmão, é o seguinte, era um pedaço, mais ou menos, um pedaço mais ou menos, tamanho de um véu, era chamado de lençóis. E o suor do apóstolo Paulo, irmãos, que ficava naqueles lençóis, o que acontece? Levavam até os enfermos, os enfermos eram curados. Então, isso é o que faz, mas isso é o que acontece quando um cristão é capacitado pelo Espírito, com o poder do Espírito Santo de Deus, certo? E agora, irmãos, subtópico 3, uma necessidade real. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Lucas 24, 49, 48, Lucas, esse aqui nós temos que ler, porque nós vamos entender a necessidade que há de receber o batismo do Espírito Santo, certo? Lucas, irmãos, capítulo 24, os versículos 47, e em meu nome, se pregares,
E em meu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então, há uma necessidade, irmãos. Se nós queremos testemunhar verdadeiramente Jesus, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Certo? Como receber esse batismo? Irmãos, a única pessoa que batiza é Jesus. É Jesus que batiza o cristão no Espírito Santo. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Todos. Há uma necessidade de todos nós buscarmos. E o que acontece? Na nossa atualidade, infelizmente, os cristãos não estão buscando o batismo com o Espírito Santo. Por isso há tanto cristão fraco, que não dá conta de vencer, que não consegue interpretar corretamente, nem obedecer à palavra de Deus, por falta desse revestimento, dessa capacitação. É muito sério isso. A nossa geração não tem buscado. Mas, irmãos, está aí. Ou seja, irmãos, prestem atenção. Desculpa, irmãos. Presta atenção. O Espírito Santo está aí. Jesus quer batizar qualquer um que crê nessa promessa. Qualquer um que crê recebe o batismo. É somente crer, recebe. Não existe regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes, mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito Santo, oração e paciência. É isso, irmãos. Se nós queremos receber, certo? Há diversas formas, né, de receber o batismo do Espírito Santo. Irmãos, tem pessoas que é novo convertido, irmãos, com 3 meses eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Mas eu conheci pessoas com mais de 20 anos, ou eu conheci pessoas que na hora da morte recebeu o batismo com o Espírito Santo. Se vai depender, irmãos, da minha fé. Depender da minha fé, da minha paciência e eu insistir. É assim que funciona. Porque eu vou contar o que aconteceu comigo. 3 meses de crente. O pastor meu, saudoso pastor Alonso Lira, falou assim, isso foi num culto de sábado. No culto de domingo, no culto de domingo. No próximo sábado vai ter uma vigília na fazenda onde mora o irmão tal. Nós sempre era feito vigílias nessa fazenda. Irmãos, e eu fui embora feliz para casa, né? Ir na vigília, eu gosto muito de vigília. E o que aconteceu? Eu orei, eu fiz uma oração e dormi. Quando eu acordei no outro dia para mim orar de madrugada, a primeira mensagem que veio na minha mente, ao que eu acordei, você vai receber o batismo com o Espírito Santo no sábado. Do jeito que eu estou falando, foi a mesma voz que falou comigo. Eu sei que era o Espírito Santo. Irmãos, e o que aconteceu? Irmãos, eu durante a semana jejuei, orei, consagrei. Irmãos, eu fui cheio mesmo, já fui cheio, transbordando. Só faltava ser batizado. Irmãos, quando começamos aquela vigília, cantando, ouvindo algumas palavras, chegou o momento de orar o batismo com batismo no Espírito Santo. Irmãos, a hora que eu ajoelhei, foi questão de menos de 20 segundos. Não foi isso, irmãos. Eu já recebi o batismo. Porque eu estava muito cheio, eu estava muito confiante que eu ia receber. Certo? Então é assim, tem pessoas que é novo convertido recebe, tem pessoas, irmãos, que recebe. Eu vi, presenciei pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo, irmãos, na hora que aceitou Jesus. Então,
Não tem uma regra específica. Vai da pessoa crer. Certo? Pessoa crer. Então, assim, estamos terminando o tópico 2, né? Onde nós falamos sobre o propósito do batismo no Espírito Santo. Ou seja, primeiro, a finalidade, né? O propósito central é capacitar no Espírito Santo para o serviço divino. Depois, irmãos, a capacitação no Espírito Santo, né? A capacitação para poder, o segundo tópico, o tópico 2, para poder ter a revelação dos mistérios de Deus, para poder testemunhar, profetizar e realizar milagres. E agora, irmãos, uma necessidade real e atual. Há uma necessidade dos cristãos agora, da nossa geração, porque Jesus está voltando e nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para nós podermos alcançar o céu. Porque, irmãos, o azeite na lamparina das virgens prudentes é o símbolo do Espírito Santo. Elas tinham azeite, né, na lamparina, ou seja, o que é a lamparina, irmãos? Nós, como templo do Espírito Santo. E a reserva é ser cheio do Espírito Santo. Fica aí o recado, certo? Para sermos arrebatados, nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. E assim nós estamos terminando o tópico 2, certo? E já vamos passar para o tópico 3. Voltando então, irmãos, para nós terminarmos, né? Ou passamos para o terceiro tópico, né, que é o último tópico do estudo da aula de hoje, nós vamos falar sobre o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus em todos os lugares, em todas as épocas. Mas todas elas têm o Espírito Santo. Então é o que nós vamos aprender aqui nesse terceiro tópico, que é algo interessante, que realmente, irmãos, a promessa é para todos, mas nem todos recebem. Mas só que todos têm que saber que aceitou a Cristo, arrependeu de verdade, você já recebeu o Espírito Santo. Agora, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo é o que nós vamos aprender aqui agora, aprender aqui agora na aula de hoje. Nós vamos aqui agora estudar o primeiro tópico, né? O primeiro subtópico do tópico 3, que é as outras línguas. As outras línguas, ou glossolalia, são ininteligíveis e evidência externa física e inicialmente o batismo no Espírito Santo. Mas não só isso. Note que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial, pois há evidência contínua da presença especial do Espírito como o fruto do Espírito. Irmãos, o que acontece? Nós temos que entender uma coisa. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, a evidência é o falar em línguas, certo? Mas preste bem, é o falar em línguas. Não é o dom de variedade de línguas, certo? O dom de variedade de línguas, você vai buscar ele, certo? Depois que você der o primeiro passo, que é ser batizado, que é a evidência do batismo no Espírito Santo, é falar línguas. Mas aí, quando nós observamos lá em Coríntios, quando o apóstolo Paulo, né, ele vai descrever os 9 dons espirituais, lá vamos observar que ele vai classificar o dom de variedade de línguas, certo? É diferente do falar em línguas, entendeu? Você recebe o batismo, não o dom. O dom você vai buscar na sua devoção. A partir daquele momento, a sua vida sendo mais santificada, você vai buscar o dom, né, de variedade de línguas.
Então é diferente de ser a evidência do batismo é o falar línguas, mas não é o dom de variedades de línguas. Isso tem que ficar bem claro, certo? E então a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, eles destacam isso, né? Destacam isso mas não somente a evidência inicial. Qual a evidência inicial? Falar línguas. Pois a evidência contínua da presença especial do Espírito Santo como fruto do Espírito, certo? Assim como nós temos os frutos, ou seja, os frutos do Espírito, no caso, depois que você recebe o dom, o que acontece? O dom, é que você recebe o batismo, aí você vai buscar os outros dons, certo? Assim como temos os frutos do Espírito, que é paz, amor, longanimidade, mansidão, então, que também são 9, interessante, mas você vai buscar da mesma forma os outros dons, certo? A manifestação dos dons, que é na 1 Coríntios 4:1. Sua fonte é o próprio Espírito Santo. Em línguas, os discípulos falavam das grandezas de Deus. Isso aí foi no dia de Pentecoste, certo? No dia de Pentecoste, o que aconteceu? Os irmãos falavam em línguas. Preste bem atenção. Falavam em línguas, tá? Também na casa de Cornélio, todos ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Presta bem atenção, irmãos. Falar em línguas não é o dom de variedades, certo? Agora, lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, sim, o apóstolo Paulo vai falar do dom de variedade de línguas. Agora, é o subtópico 2 do tópico 3. A função das línguas. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as descreve como línguas do Espírito por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Por meio delas oramos em Espírito e louvamos a Deus. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito. Então, é a função das línguas, certo? A função quando você recebe o batismo, certo? Preste bem atenção. Quando você recebe o batismo, aquela língua que você vê é o que você vai falar. Aí, quando você, na sua vida contínua, a partir daquele momento, a vida de devoção diária, você vai receber o dom, certo? De variedade de línguas. Quando toda pessoa que recebe esse dom, o que acontece? O dom de variedade de línguas. Naturalmente, essa mesma pessoa que recebe, quando ela estiver naquele local e Deus quer usar ela, Deus também vai ter batizado uma pessoa com o Espírito Santo e ter dado o dom de interpretar. É isso que acontece, irmãos. É isso que acontece. Agora, o primeiro, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, que é a evidência de falar línguas, essa língua que você vai falar é uma língua, irmãos, que é só Deus que entende ela. O Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, observe, toda vez que você fala em línguas, o que acontece? Você vai estar adorando a Deus de uma forma espiritual. Tanto você falar como você pensar. É orar em línguas, né? Irmão, eu conheço um irmão, muito amigo, irmão Cristo, muito amigo meu, que ele recebeu de Deus, irmãos, um dom maravilhoso. Irmãos, um dom que ele estava em uma circunstância da vida dele, né? Por tantas dificuldades, enfermidade na família, certo? Sua vida ministerial, ele lutando sozinho, ministerialmente, indo para oração de madrugada, só ele e a família. E ele cansou depois de uns 20 anos. Aí um dia ele falou assim: hoje é o último dia que eu vou orar de madrugada, eu não vou orar mais de madrugada. Tava chovendo muito, uma chuva pesada, ele conta no testemunho. Eu já estava aqui na Irlanda. Uma chuva muito pesada,
Mas ele falou assim, Senhor, hoje eu vou e vai ser a última vez que eu vou. Estou desanimado. Irmãos, ele foi sozinho, porque com a chuva estava uma chuva muito intensa. Ele foi só para a igreja de madrugada, 1 hora da manhã. Ele ora de 1 às 2. Chegou lá, quando ele ajoelhou, ele conta que ele viu, irmãos, aquele clarão resplendor, tomou conta de toda a igreja. E Deus começou a falar com ele. Que não era para ele desanimar, que Deus tinha contemplado todos aqueles mais de 20 anos, certo? Ele orando, intercedendo. Ele falando que Deus sabia das enfermidades, que Deus ia curar, né? E ele falou assim, é o seguinte, ele falou assim, meu filho, eu vou te dar um dom que é para poucos que eu já dei até hoje. Irmãos, ele tem um dom de orar em línguas, que é algo, irmãos, quando eu fui no Brasil em 2015, que eu, irmãos, ouvi o testemunho, depois eu fui na oração de madrugada e eu contemplei, irmãos, aquele irmão. Irmãos, ele só ora em línguas espiritual. É algo impressionante, irmãos. É só Deus, irmãos. E ele ora, e o que ele faz? Ele ora e canta. E ele não é cantor, irmãos. Ele não canta, irmãos. Ele é desafinadíssimo. Mas quando ele está orando e começa, irmãos, ele começa a cantar os hinos da harpa. Você percebe, porque o Espírito comunica. E você sabe que é algum hino da harpa que ele está cantando. Tem uns que a gente até percebe, irmãos, percebe qual é a melodia, a letra. E o irmão cantando desde esse dia, irmãos, para cá. Irmãos, ele vai orar para um demoniado, ele vai orar para um enfermo, ele ora só em língua, irmãos. É um negócio admirável, muito bonito de se ver. Então, ou seja, Deus deu esse dom para ele, ele vai estar orando para expulsar o demônio, mas vai estar exaltando a Deus e o demônio tem que ir embora. A enfermidade é da mesma forma, Deus usa ele muito, irmãos, para o dom de curas e libertação. Deus usa ele muito. Muito, muito mesmo. Então, essas, irmãos, são as funções das línguas, quando você recebe. É para adorar a Deus, para você ter uma sensibilidade melhor, certo? Das coisas espirituais, certo? Para você ter uma edificação melhor, para você fazer uma oração com mais qualidade diante de Deus, certo? Uma oração da maneira correta. E por último aqui, irmãos, a atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo, como já foi dito, tá, irmãos? É para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras. Desde o dia de Pentecoste para cá, irmãos. Esse dom está disponibilizado para todos que se convertem a Cristo. De modo que as línguas algo interessante, mas as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecoste com a descida do Espírito Santo, somente o falar línguas, em outras línguas, veio para ficar. Isso é verdade, irmãos. Mas os outros 2, um som como de um vento veemente e impetuoso, e a língua repartidas como que de fogo, ocorreram uma vez só, e elas não se repetem nunca mais. Realmente, essas outras 2 manifestações nunca mais se manifestaram. Nem mesmo, porque depois do dia de Pentecoste, teve outros grandes, irmãos, avivamentos. Muito simbólico, um pouco recente, né, há 100 e poucos anos atrás, que foi o da Rua Azusa. Porque, pelo que eu conheço, irmãos, do dia de Pentecoste, outro avivamento, outro derramar do Espírito Santo semelhante foi o da Rua Azusa, que se você ler a história é algo extraordinário, né?
Começou com o pastor Simon, né? Um homem, irmãos, que nós sabemos que ele era tradicional. E um dia ele orando intensamente foi receber o batismo do Espírito Santo. E nós sabemos que depois daquilo, irmãos, a Rua Azusa, irmãos, ela foi algo esplendoroso, algo único, magnífico. Porque de lá, irmãos, foi da onde surgiu os 2 missionários que também eram, irmãos, batistas, receberam o batismo do Espírito Santo. Eles receberam o batismo do Espírito Santo e logo de pronto Deus, já usando em profecia, falou que era para eles ir para o Pará, que era para eles começarem a obra lá. Irmãos, depois da Rua Azusa, a Assembleia de Deus foi um dos maiores avivamentos que já existiu até hoje, irmãos. Depois da Rua Azusa, dia Pentecoste, Rua Azusa, e depois o movimento que iniciou por aqueles 2 missionários, para onde se originou a Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus hoje é o maior ministério pentecostal no mundo, no mundo todo, irmãos, tem a Assembleia de Deus. Ou seja, como tudo começou com o quê? Com o revestimento de poder, com o batismo no Espírito Santo. Pentecoste, Rua Azusa, movimento, que surgiu a Assembleia de Deus. Então, assim, irmãos, eu quero aqui, irmãos, ler a conclusão para nós encerrarmos a aula de hoje. O que todo povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição, que o ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. E essa manifestação do Espírito atual e concedida a quem a buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico, visível e inicial do recebimento é o falar em línguas. Então, isso aqui é a conclusão, irmãos, é um resumo de tudo, na verdade é um resumo de tudo. Ou seja, irmãos, é uma experiência distinta da conversão, certo? A conversão é uma coisa, o batismo no Espírito Santo é outra, e a finalidade do batismo do Espírito Santo é fortalecer o crente, para poder, irmãos, caminhar, para poder evangelizar, testemunhar de Jesus, para o crente, ou seja, ter uma sensibilidade maior com as coisas espirituais, para você se aproximar mais de Deus através desse dom, certo? Desse revestimento de poder. Então, busque. Você que vai estar ouvindo essa escola dominical, busque o dom. É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Eu sou uma testemunha viva disso. É maravilhoso quando você recebe o batismo no Espírito Santo. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Então, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Que você possa ser edificado, fortalecido, despertado a buscar esse dom, certo? Que Deus abençoe você. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. Senhor, meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Mais uma vez estamos aqui ministrando esta aula. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, quando os teus filhos estiverem ouvindo, fale com eles poderosamente. Com a tua grandiosa graça, os reveste com o teu poder, Senhor Celestial. Os ajude a buscar esse dom, a teu desejo de buscar o dom no batismo no Espírito Santo. Te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.